Mateus capítulo 16 a seguinte advertência do Senhor. E é justamente por conta disso, de muitos não entenderem isto que nós vamos ver aqui agora, que o Senhor terá de dizer naquele dia a muitos que lhe chamam de Senhor, que chamam Jesus de Senhor, ele terá que dizer a muitos destes: nunca vos conheci. É precisamente porque muitos não se dão conta desta advertência. Então, irmãos, preste muita atenção, porque o que eu vou compartilhar com vocês aqui agora diz respeito à nossa salvação, a salvação da nossa alma. É importante entendermos, irmãos, que por mais que alguém seja aparentemente boa gente, uma pessoa legal, uma pessoa simpática, né? Se esta pessoa, como o Senhor Jesus advertiu a Nicodemos, que era um grande religioso na sua época, um mestre da lei na sua época, em Jerusalém, se nós não atentarmos para isso, que é nascer de novo, se não nascermos de novo, irmãos, nós não entraremos no reino de Deus. Então tem muita gente aí que é muito simpática, que é muito gente boa, mas que ainda não nasceu de novo e que, aliás, se orgulha de ser quem é. Há muita gente que pensa que porque não rouba, não mata, não adultera, que por isso está salvo. Mas não, irmãos. Não, queridos irmãos. A salvação está em Cristo Jesus. Porque ainda que nós procuremos andar nesse padrão de não pecarmos, mesmo assim pecamos. E o problema é que os nossos atos de justiça não apagam nossos pecados, irmãos. Os nossos pecados, deles, somos redimidos única e exclusivamente por meio do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E quando nós reconhecemos isso, que não somos salvos por nós mesmos, pelos nossos atos de justiça, mas pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário, quando reconhecemos isso e nos rendemos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador, aí é que nascemos de novo. Aí é que nascemos de novo. Quando reconhecemos que precisamos morrer para nós mesmos. E é disso que se trata a reflexão de hoje. Então eu convido você a ler comigo o que o nosso Senhor Jesus disse em Mateus 16, versículo 24. Ele disse isso a quem? Aos seus discípulos. Ele disse isso para nós, que o chamamos de Senhor, nos advertindo para que naquele dia da sua vinda nós não estejamos entre aqueles que, apesar de chamarem Jesus de Senhor, não estão salvos. Estão confiando no fato de que profetizam no nome de Jesus, expulsam demônios no nome de Jesus, realizam milagres no nome de Jesus, mas não nasceram de novo. Não nasceram de novo. Não renunciaram a si mesmos e estão confiando na sua religiosidade para serem salvos. Não confie na sua religiosidade. Não confie na sua carne. É claro que nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. É claro que nós devemos orar todos os dias. Porém, se nós estivermos apegados a isto para a nossa salvação, ou seja, acreditando que por esta prática é que nós somos salvos, estamos perdidos, irmãos. Estamos perdidos. A salvação não vem por obras, nem por obras da lei e nem por obras de religiosidade cristã. A salvação vem pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, como nosso único Senhor e Salvador. Quando nós finalmente entendemos isso, irmãos, então nós nos despojamos de nós mesmos e nos rendemos a Cristo. Por isso que eu digo, irmãos,
que a salvação não se trata de uma decisão. Ah, eu decidi seguir Jesus, eu sou salvo. Não, a salvação se trata de uma rendição. Eu me rendo a Cristo, renunciando a mim mesmo, reconhecendo que eu não posso me salvar. Quando eu me dei conta disso, irmãos, eu me lembro bem o dia que foi. Foi quando eu trouxe uma pregação. Eu estava numa série de pregações. Na época, nós não gravávamos as pregações em vídeo. Gravávamos apenas os áudios das pregações. E eu estava numa série de pregações sobre a chamada paixão de Cristo. E, irmãos, quando eu cheguei naquela série de mensagens, no ponto da crucificação de Cristo, no ponto justamente da crucificação de Cristo, e eu dei o título daquela pregação de A Troca. Quando eu cheguei naquela pregação, A Troca, preparando aquele esboço, irmãos, se abriram os meus olhos e eu entendi do que se trata a salvação. Se trata de uma troca, irmãos. Jesus morreu a nossa morte para que venhamos viver a sua vida. Você entende isso? Naquela cruz, Jesus se ofertou, morrendo a nossa morte, sofrendo o castigo que nós merecíamos. E ele se dá a si mesmo por nós, e somente ele poderia fazer isso. Se eu, por exemplo, fosse crucificado, o meu sangue não compraria a minha salvação. Mas o sangue de Jesus, sim, porque Jesus nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado, tornando-se o único que poderia nos redimir dos nossos pecados. Por quê? Porque na lei estava escrito: maldito aquele que for pendurado num madeiro. E, irmãos, vejam que interessante, e é isso que temos que entender. O fato de Jesus ter sido levantado na cruz sem pecado, porém, o fato de que também na lei estava escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro, mas Jesus não podia ser maldito porque não havia nele pecado, fez com que isto possibilitasse que, para que a lei de Deus se cumprisse, para que a palavra de Deus se cumprisse, ele pudesse tomar sobre si a nossa maldição. Você entende isso? Maldito aquele que for levantado no madeiro. Jesus foi levantado no madeiro, que foi a cruz. E na cruz, o Senhor Jesus, então, se tornou maldição por nós. E quando eu tive esse entendimento de que a cruz é uma troca, não é à toa, né, que o Senhor está lá de braços abertos. Ele está se ofertando por nós e dizendo: eu estou, em outras palavras, dizendo: eu estou morrendo a morte de vocês. E então, irmãos, se nós realizamos essa troca, ou seja, eu reconheço que eu é que deveria estar nessa cruz, mas eu aceito o Senhor vertendo o seu sangue por mim, essa troca só acontece, irmãos, se nós agora vivemos em Cristo, se vivemos a sua vida. Se eu não vivo em Cristo, a troca não aconteceu. Se eu não estou em Cristo, a troca não aconteceu. E eu continuaria, então, morto em meus delitos e pecados. O que significa a Bíblia quando diz morto em delitos e pecados? Destinado à morte, sem esperança de salvação. Mas em Cristo, nós encontramos vida. E se eu estou em Cristo, eu fiz a troca. Eu reconheço que Jesus morreu a minha morte para que eu viva a sua vida.
E como posso eu permanecer no pecado se Jesus morreu por causa dos meus pecados? Como poderia eu continuar na prática do pecado se o pecado custou a vida do Filho unigênito de Deus? Se o Filho de Deus que morreu por mim sofreu por causa dos meus pecados, como posso eu continuar no pecado? E se eu continuasse no pecado, então não teria havido a troca. Eu não estaria vivendo a vida que Cristo quer que eu viva. Se você não entendeu direito isso, a troca, depois assista de novo, com calma. Eu creio, irmãos, que o inferno se levanta para que as pessoas não entendam isso. Mateus capítulo 16, versículo 24, disse Jesus aos seus discípulos, disse Jesus para você e para mim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Esta é a palavra do Senhor para todos nós, que nos dizemos discípulos de Cristo. Será que já renunciamos a nós mesmos? Será que sim, que Cristo vive em nós? Ou será que nós ficamos ofendidos quando alguém não aceita a nossa opinião? Quando nós damos uma ideia e alguém não aceita, será que isso nos ofende? Será que, por exemplo, quando uma opinião nossa é dada e alguém rejeita, ficamos aborrecidos? Isso é indícios de que o nosso ego ainda está muito vivo em nós, não é? E queremos salvar a nós mesmos, queremos salvar a nossa opinião, as nossas ideias, sabe? Eu tenho que ter a razão, eu tenho que ser lembrado, eu tenho que ser aplaudido, não podem esquecer que eu existo. Isso é porque nós ainda não temos morrido para nós mesmos, não é? A vida cristã é um exercício de dia após dia renunciarmos a nós mesmos. Importa que eu diminua e que ele cresça, e que ele cresça. Sabe, irmãos, não por acaso Jesus chamou João Batista de o maior dos profetas. João Batista, ao contrário de outros profetas, como Elias, como Eliseu, não realizou grandes milagres, irmãos. Ele não realizou grandes milagres. No entanto, Jesus disse que dos nascidos de mulher, nenhum profeta tinha sido maior do que João Batista. Porque João Batista, no auge do seu ministério, quando todos da região da Judéia, das províncias às margens do Jordão, iam até ele, até mesmo os da Galiléia, como o próprio Jesus, iam até João Batista para ser batizados por ele. Quando no auge do seu ministério se aproximou de João Batista, Jesus, humildemente, não precisando ser batizado, mas também quis ser batizado para nos dar o exemplo de humildade, inclusive. Quando João Batista viu a Jesus indo até ele para ser batizado e teve a revelação de que Jesus era o Messias, o Filho unigênito de Deus, João Batista então disse: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim, e tu vens a mim. Mas Jesus insistiu, e João Batista assim o batizou, e Jesus disse: importa que seja cumprida toda a justiça. E como Jesus, tendo vindo ao mundo como homem, como qualquer um de nós, importava que ele se humilhasse a si mesmo. E Jesus então se humilhou a si mesmo, sendo batizado por João Batista, mas no auge do seu ministério, João Batista percebeu que o seu ministério poderia ser um problema para o ministério de Cristo que começava ali. Então disse a respeito de Jesus Cristo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E disse mais:
Eu não sou digno sequer de desatar a correia das suas sandálias. Importa que ele cresça e que eu diminua. E essa atitude de João Batista, de diminuir para que o Senhor cresça, para que o ministério de Cristo crescesse, fez com que Jesus dissesse a respeito dele: dentre os nascidos de mulher, não houve profeta maior que João Batista. Mas ele acrescentou: porém, o menor no reino dos céus será maior do que ele. Sabe o que significa isso? Não é que eu e você somos maiores que João Batista, não. A menos que nós sejamos os menores no reino dos céus. Se formos os menores, então seremos até maiores que João Batista. Você entende? Porque, irmãos, João Batista não tinha, por exemplo, o Novo Testamento que nós temos. E quantos são aqueles que, por conhecerem o Novo Testamento, se acham alguma coisa, né? Se acham os sabedores da palavra e querem impor suas doutrinas que acreditam ser a verdade, o calvinismo, o arminianismo, ou o pré-tribulacionismo, ou o meso, ou o pós-tribulacionismo, ou o amilenismo, ou o pós-milenismo, e ficam naquela briga: eu sei mais e tal. Não estão diminuindo para que o Senhor cresça. Nós temos que diminuir para que ele cresça, irmãos. Eu não estou com isso dizendo que eu não tenha, né, as minhas convicções a respeito do meu entendimento da palavra. Mas quando nós, irmãos, nós estamos percebendo que algum outro irmão pensa de um modo diferente, como é que nós reagimos? Porque nem sempre o que aquele irmão acredita necessariamente é uma heresia, não é? Eu não vejo, por exemplo, as divergências escatológicas como heresias em si. Eu, por exemplo, no passado eu fui pré-tribulacionista e eu me acreditava salvo, né? Então eu não posso deixar de ter paciência com os meus irmãos que ainda são pré-tribulacionistas e com a mesma humildade de João Batista, a humildade que nós devemos ter, tentar ajudar os nossos irmãos a chegarem ao entendimento que eu cheguei pela palavra, porque a Escritura, com a Escritura se interpreta. Então, irmãos, a nossa meditação de hoje é com base nisso. Será que nós estamos realmente diminuindo para que o Senhor cresça? Estamos renunciando a nós mesmos? Estamos tomando a nossa cruz a cada dia? Estamos morrendo para o mundo, morrendo para a nossa carne, morrendo para o pecado, para que o Senhor viva em nós? Eu quero, irmãos, aqui ir para a Epístola de Paulo aos Gálatas, só para complementar esse entendimento. Gálatas capítulo 6, versículo 14, por favor. Veja o que Paulo diz: mas longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu morri com Cristo naquela cruz. Nós morremos para o mundo naquela cruz. E longe de nós esteja nos gloriarmos, nos acharmos alguma coisa, nos acharmos os donos da verdade, ainda que você tenha convicção que está com a verdade, como eu tenho convicção das coisas que eu creio que eu estou com a verdade. Mas quando nós ensinarmos isso, que façamos com humildade, por favor, porque quando fazemos com orgulho, com soberba, é um desserviço ao reino de Deus. Ninguém consegue ganhar ninguém para Cristo com soberba, ninguém consegue convencer ninguém da verdade com arrogância, mas apenas com humildade, em amor, com muita paciência e oração, para que se abra o entendimento daqueles que estão no engano. Por isso que eu disse que é muito válido nós orarmos pelo despertamento dos nossos irmãos, para a glória de Deus. E Paulo prossegue dizendo no versículo 15, Gálatas 6,15, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Você é nova criatura? Eu sou nova criatura? Nós nascemos de novo? Para nascermos de novo, temos que primeiro morrer.
morrer para esse mundo, morrer para a nossa carne, não sermos mais orgulhosos, soberbos, arrogantes. Não é fácil. Precisamos dia após dia orar para que assim venhamos andar, tomando a cada dia a nossa cruz, morrendo para a nossa carne, morrendo para esse mundo, querendo que Cristo seja exaltado e não nós. Então, se você está triste com alguém, aborrecido com alguém, pergunte a si mesmo: será que eu não fiquei chateado porque o meu eu, ele ainda é muito orgulhoso? Será que eu ainda não sou muito orgulhoso? Ainda não tenho um pouco de orgulho em mim? Porque a raiz do sentir-se ofendido é o orgulho. Quando eu me sinto ofendido, é a oportunidade de eu perceber que eu ainda sou orgulhoso. É a oportunidade que eu tenho de perceber, enxergar isso em mim e me arrepender disso. E pedir a Deus: Senhor, me ajude a não ficar aborrecido quando alguém tem uma opinião diferente da minha, a não ficar ofendido quando alguém não pensa como eu penso, a não ficar nervoso quando isso acontece. Não é fácil, irmãos. Esse processo de conversão é um processo, irmãos. A salvação é imediata. A salvação, irmãos, eu creio que se deu para mim quando eu, já sendo pastor, eu me dei conta do que é o Evangelho. É uma troca, irmãos. Jesus morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. E se eu não compreendo isso, se eu continuo na prática de algum pecado, não compreendendo que se eu não vivo a vida que Cristo viveria, é porque eu não fiz a troca. É simples assim. Se você não vive a vida que Cristo viveria, é porque você não fez a troca. Por isso Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que Paulo disse isso? Porque ele compreendeu a troca. Ele compreendeu o Evangelho. Vamos compreender o Evangelho, irmãos. O Evangelho não se trata de você. O Evangelho não se trata de mim. O Evangelho se trata de Cristo. Nele está a salvação. É claro que eu tenho que andar na prática de boas obras. É claro que eu não devo mentir, não devo roubar, não devo matar, não devo adulterar. Porém, quando eu compreendo o Evangelho, não se trata mais de um eu não devo. Se trata de eu não quero. Eu não quero mentir, porque Cristo não mentiria. Eu não quero roubar, porque Cristo não roubaria. Eu não quero matar, porque Cristo não mataria. Eu não quero adulterar, porque Cristo não adulteraria. Então eu não quero andar no pecado, porque Cristo é santo. E Ele me chamou a andar nele. Ele me chamou a fazer uma troca. Ele morreu a minha morte para que eu viva a sua vida. Eu quero agradar a Cristo, que deu a sua vida por mim. Eu quero agradar a Cristo. E você quer agradar a Cristo? Agora, não é porque eu não faça nada de errado que eu sou salvo, irmãos. Não é por isso que eu sou salvo. Eu sou salvo pelo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Porque Ele me amou. E Ele amou você também. Ele também amou você. Que o amor de Cristo te constranja a você amá-lo também. Por isso que a palavra diz em 1 João: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E quanto mais nós compreendemos o quanto Ele nos amou, mais nós vamos o amar também. E é por isso que a palavra diz, na epístola de Tito, Paulo escrevendo a Tito disse que a graça de Deus nos ensina. Ela nos ensina santificação, ela nos ensina a amar o próximo e ela nos ensina a esperar em Cristo. Nele está a nossa salvação, não em nós mesmos, irmãos. Então, que nós estejamos em Cristo para a glória de Deus. E aqui em Gálatas também, eu queria mencionar Gálatas capítulo 5, versículo 24. Eu vou ler desde o versículo 16, tá bom? Peço, por favor, a sua paciência nessa leitura, e é importante para a sua edificação. Veja comigo o que Paulo escreveu aos Gálatas. Dentro desse contexto, irmãos, dessa troca, Jesus morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida.
Então escute o que Paulo escreveu aos Gálatas. Paulo que tinha essa compreensão maravilhosa. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, o desejo carnal. Como que eu não vou andar com desejos carnais? Se eu andar no espírito, se eu estiver em Cristo. E ele prossegue. Ou seja, irmão, só para explicar melhor, o foco não é eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso pecar. Não, o foco é eu quero Cristo, eu quero me encher de Cristo, e quanto mais eu me encho de Cristo, quanto mais eu medito na palavra de Deus, quanto mais eu estou aos pés do Senhor, menos eu vou pecar, menos eu vou ter até atração pelo pecado. Então aqui está o segredo: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito e você vai desejar cada vez menos as coisas desse mundo, cada vez menos você será tentado na sua carne. Andai em espírito, se encha de Cristo, permaneça nele. E então ele prossegue dizendo, versículo 17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, ou milita, eu prefiro a tradução milita, contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são... É interessante, como Paulo, ele faz listas de pecados, né? Por que isso? Porque muitos de nós, irmãos, não enxergamos nossos pecados. Então, às vezes, é importante a gente desenhar para as pessoas entenderem, né? E aqui está desenhado o quadro. Então, vamos lá. As obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, e agora vem esse trecho muito interessante, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Vejam que interessante. Entre as obras da carne relativas ao sexo, como adultério, fornicação, impureza, lascívia, Paulo depois vai mencionar pecados mais sutis, como ciúmes, como invejas, como dissensões, inimizades, coisas mais sutis. E depois ele volta para pecados mais visíveis, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque ainda não nasceram de novo. Ainda não nasceram de novo. Mas o fruto do Espírito, vejam que Paulo não disse os frutos do Espírito. Porque, irmãos, uma árvore frutífera só dá um tipo de fruto. Você não tem uma árvore que na mesma árvore você tem maçã, laranja, pera. Não. Uma árvore dá apenas um tipo de fruto. E a árvore frutífera na qual nós temos que estar é Cristo. Cristo é a videira e nós somos os ramos dessa videira. Então pense numa videira. O fruto é a uva. É a uva. E a uva é um cachinho de uva, tem ali cada uvinha no mesmo cachinho, mas todas são uvas, não é? Então é o fruto do Espírito. E nós, irmãos, temos que ter todas essas características aqui que Paulo vai mencionar. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que significa uma paciência, né? Uma longa paciência, benignidade, bondade. Qual a diferença de benignidade para bondade? Bondade são atos bons e benignidade é fazermos atos bons
fazermos boas obras pela motivação correta, o bem do nosso próximo, tá? Então vejam que a benignidade é muito importante unida à bondade, porque senão alguém faz uma bondade pela motivação errada. Isso acontece muito, infelizmente. Pessoas fazem boas obras, às vezes, para aparecer, e não realmente por amar o próximo. Então, benignidade diz respeito ao íntimo, e bondade diz respeito aos atos que praticamos. Então vamos prosseguir. Benignidade, bondade, fé, traduzido em algumas versões como fidelidade, é o termo pistes, que significa estarmos realmente unidos a Cristo e fiéis a Cristo, né? Mansidão e domínio próprio, traduzido em algumas versões como temperança. Contra estas coisas não há lei. E agora o versículo que eu tenho aqui marcado, 24, versículo de Gálatas 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo crucificaram a carne. Você entende? Nós morremos junto com Cristo naquela cruz. Fizemos a troca. Jesus morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. Você já crucificou a sua carne? Já crucificou o seu eu? Já renunciou a si mesmo? Tem tomado a sua cruz dia após dia? Isso é seguir Jesus. Ser uma nova criatura para a glória de Deus. A nossa fé tem que resultar em amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Do contrário, não nascemos de novo ainda. E, já que eu falei isso, só para encerrar, Gálatas 5, versículo 6. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor.